Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Saboia Alves. Eu sou fellow do primeiro ano de Retina in Vitro pela Unicamp. E hoje a gente vai falar sobre o tema de atualizações no tratamento de retinopatia na prematuridade. Nesse tema especificamente, começar primeiro com uma breve revisão desse tema, uma introdução. Mas eu convido a todos também, aqueles que não assistiram, a assistir a aula de Dr. Luiz, que está disponível no nosso YouTube. E principalmente quem quiser se aprofundar, tem mais detalhes, principalmente dessa parte da doença em si. Certo? A retinopatia prematuridade é uma doença vasoproliferativa que acomete recém-nascidos prematuros. De fatores de risco, os principais são a idade gestacional, quanto menor a idade gestacional e o peso ao nascer. Além disso, existem outros fatores de risco importantes, como a exposição prolongada, a suplementação com oxigênio, outras patologias como anemia, hipóxia intrauterina, cianose, entre outras. E é uma doença muito importante. Ela chega a cometer 32 mil a 50 mil crianças, levando a uma perda visual irreversível nesses quadros por ano no mundo. O rastreio recomendado atualmente pela Academia Americana seria em crianças em recém-nascidos abaixo de 30 semanas ou com menos de 1,5 kg, enquanto que pelo CBO seria abaixo de 32 semanas ou com menos de 1,5 kg também, ou também alguns pacientes que têm fatores de risco importantes que devem ser levados em conta. E às vezes você termina fazendo essa avaliação mesmo não atingindo os outros critérios. Quanto ao contexto histórico, as primeiras descrições, né, foram lá para a década de 50, ali em 1942, sendo a primeira realmente que tem esse descrito, né, que inicialmente eles descreveram como uma fibroplasia retrolental. Seria compatível com um quadro bem severo, um quadro de retinopatia prematuridade severo, em que já tem a proliferação que chega até a área retrolental ali. Isso termina sendo já muito avançado. Posteriormente, percebeu-se que, na verdade, fazia parte de um espectro de uma doença mais importante que é a que nós vemos hoje, que é a retinopatia da prematuridade. Quanto a essa doença, assim, tem três picos importantes epidemiológicos nos quais surgiram, inicialmente com o início da suplementação de oxigênio, notou-se um aumento dos casos de retinopatia da prematuridade, depois, ao se identificar que o oxigênio poderia ter relação, houve uma melhora do tratamento nas UTIs, nos hospitais contra esses prematuros. Houve uma redução inicial dessa retinopatia, mas posteriormente, com a melhora dos cuidados, começou-se a ter outro pico de retinopatia prematuridade, pois estavam nascendo cada vez mais prematuros extremos, cada vez prematuros mais novos, e isso termina sendo um fator de risco importante. Posteriormente, o terceiro pico foi no momento em que os países em desenvolvimento começaram a também melhorar seus padrões com recém-nascidos cada vez mais prematuros, mas ao mesmo tempo com a suplementação de oxigênio importante também. Quanto à fisiopatologia, é importante lembrar que a vascularização da retina ela parte lá do disco óptico e vai em direção à periferia. A periferia temporal é a última a se vascularizar. Estima-se que o final mesmo da vascularização da retina temporal só termine com 10 meses desde a concepção desse recém-nascido. Isso é importante para a gente entender essa doença, né? Essa vascularização ela parte daqueles vasos hialoídeos em direção à periferia. E esse aqui é um desenho esquemático, né, que mostra bem isso e auxilia. Né? Termina que esses bebês prematuros eles terminam nascendo com a retina ainda com a vascularização incompleta. E isso leva a todo o processo que eu vou falar um pouco mais aqui na frente. É importante destacar que no processo para vascularização é um processo bem complexo que depende de fatores angiogênicos e antiangiogênicos. Existe um equilíbrio, uma balança, em que fica tendo um remodelamento capilar para gerar aquela vascularização periférica. No caso dos bebês prematuros, principalmente aqueles que vão para UTI e começam a ter suplementação de oxigênio, quando é ofertado muito oxigênio, esse oxigênio ele termina tendo a função de vasoconstrição daquela retina periférica, daqueles capilares, e isso termina levando também à oclusão de vasos periféricos. Subsequentemente, após esse período importante de excesso de oxigênio com vasoconstrição, é, aquela área de retina isquêmica, depois quando tem o advento de oxigênio e tudo volta ao normal, termina iniciando uma produção de fatores angiogênicos por causa da isquemia. Entre eles, desde do fator de crescimento do endotélio vascular, fator de crescimento é, plaquetário também, angiopoetina 2, isso tudo termina predispondo à vascularização, que leva a esse processo vasoproliferativo, que leva à doença em si.
Esse processo, geralmente, ele inicia bem na área de transição ali, da retina avascular para a retina vascular, né, baseado no crescimento do tecido a partir do tecido mesenquimal, que termina sendo estimulado nessa área. E a neovascularização não ocorre em todos os pacientes, mas naqueles que ocorre, ocorre devido a esse estímulo excessivo que termina ultrapassando a membrana limitante interna desses pacientes. É importante ressaltar que a classificação atual foi atualizada em 2021, que é desse International Classification of Retinopathy of Prematurity, é a terceira edição, né? Inicialmente ela foi feita uma edição inicial lá e posteriormente tiveram algumas atualizações, revisões e a mais recente foi essa de 2021. E é ela que baliza nossos tratamentos, baliza nossa classificação e nosso acompanhamento dos pacientes. Por isso é essencial compreendê-la, até para compreender depois os estudos que eu vou citar mais à frente. Inicialmente, na classificação, a gente utiliza uma classificação primária por zonas, né, para a gente distribuir as zonas. A zona um seria aquela zona que parte com o centro no disco óptico, certo? E mede uma distância, um raio de distância de duas distâncias em relação à mácula. Isso é o dobro da distância do disco para a mácula. Isso forma um raio no qual representa a zona um. A zona 2, por sua vez, esse raio termina sendo o raio até a ora serrata nasal, certo? Seria o raio da distância do disco óptico até a ora serrata nasal, só que você exclui a zona um, certo? Na parte temporal, ele vai é equivalente a mais ou menos a área do equador dessa área temporal. E a zona 3 é o resto daquilo, principalmente aquela retina temporal, essa crescente temporal, como vocês podem ver aqui na imagem, que sobrou, e essa é geralmente a última área a vascularizar. É importante ressaltar também que na classificação acrescentou-se algumas coisas novas, como a descrição da zona 2 posterior, que seria equivalente, ó, essa área que está rachurada aqui na imagem, seria equivalente à área mais posterior da zona 2, né, a área de 2 diâmetros de discos mais posterior da zona 2. Isso é importante depois porque alguns estudos utilizaram isso aí como referência no tratamento também. O NOT também foi outra coisa descrita, essa imagem aqui é, inferior aqui do lado esquerdo, certo? O NOT ele representa uma área de avanço para uma zona mais posterior. E quando tem essa doença assim, se por exemplo, você tem uma retina que é toda vascular na zona 2, mas tem um NOT que vai até a zona um, quando for descrever esse paciente, você vai descrever que é doença em zona um, mas com um NOT, devido ao NOT. Isso é importante, pois é diferente de uma doença somente em zona um. Outra classificação importante é separar os pacientes que apresentam a doença plus ou pré-plus. A doença plus em si é uma tortuosidade, dilatação vascular, é importante. Os estudos originais que utilizaram para classificação, eles utilizaram uma imagem modelo, no qual, a partir daquele momento que o paciente tivesse uma tortuosidade, dilatação vascular semelhante àquilo ou pior, é considerado doença plus. Posteriormente, identificou-se que alguns pacientes também tinham essa tortuosidade, mas não chegava a ser tudo aquilo daquela imagem. A esses pacientes foi denominado a doença pré-plus, né, que seria com tortuosidade e dilatação presentes, mas inferiores à imagem modelo. Atualmente, essa classificação internacional, eles sugerem que a gente utilize como referência para definir se tem doença plus ou não a zona um, a tortuosidade e dilatação vascular na zona um. Alguns estudos, por sua vez, muitas vezes utilizam que para você definir a doença plus precisaria pelo menos de dois quadrantes acometidos. Então, isso varia um pouco de acordo com o que você usar como referência. A classificação também leva em consideração o estágio da doença. O primeiro estágio, que faz parte da fisiopatologia, que é quando começa a ter aquele desenvolvimento daqueles vasos, o estímulo ao desenvolvimento daquela região, daquele tecido mesenquimal inicial, é a linha de demarcação. Ela é uma linha bem clara, como vocês podem ver embaixo da imagem, aqui, é uma linha bem clara, ela é plana, e é bem na transição entre a retina vascular e a vascular. Posteriormente, com o desenvolvimento da doença, essa linha termina aumentando a espessura, a altura, a cor, ela pode ser branca mesmo, mas ela pode até se tornar um pouco rosada. Nessa área, inclusive, podem ter tufos de neovascularização pequenos, que eles chamam como se fosse o aspecto de pipoca, que ainda considera a classificação número 2, que é de crista, mesmo tendo essa neovascularização discreta. O estágio 3, por sua vez, é uma proliferação neovascular extraretiniana. Esse realmente, assim, começa a ter uma proliferação importante, neovascular, partindo daquela região da crista em si,
Em alguns casos, ele pode até ocorrer em zona 1 e zona 2 posterior, mesmo sem apresentar a linha ou crista. É um quadro bem mais agressivo e avançado que deve se acompanhar. Uma alcunha também que terminou sendo realizada nessa classificação internacional foi a descrição da roupa agressiva, né? Antigamente chamada de roupa agressiva posterior. É uma doença que está muito mais associada à gravidade e velocidade de evolução. É um paciente que tem uma evolução muito rápida. Esses pacientes, de forma geral, eles podem evoluir inclusive para o estágio 3 e doença plus sem passar pelos demais estágios, certo? E quando você nota uma evolução muito agressiva, assim, muito rápida, você descreve esse paciente como roupa agressiva. Mas não obrigatoriamente essa evolução tem que ser posterior. Ela pode acontecer na periferia, você também pode escrever como roupa agressiva se for uma evolução muito rápida. Os outros estágios, a partir do estágio 4 e 5, são pacientes que evoluem com descolamento de retina. No caso do estágio 4, é um descolamento de retina parcial, no qual o 4A é o que não envolve a fóvea e o 4B é o que envolve a fóvea. Podendo ser ele envolvendo a fóvea de forma exudativa, esses descolamentos pode ser tanto de forma exudativa ou tracional. E o estágio 5, por sua vez, é um descolamento de retina total, no qual o estágio 5A você consegue ver o disco óptico na fundoscopia, o estágio 5B não é mais visível o disco óptico, e o estágio C, é, tanto seria um quadro como se fosse o estágio B, mas já tem alterações do segmento anterior, seja ele subluxação do cristalino, estreitamento da câmara anterior, adesões iridocapsulares, adesões cápsulo-endoteliais, ou até mesmo outras alterações de câmara anterior relevantes, que já classificariam como estágio 5C. É essencial para definir o tratamento e o acompanhamento desses pacientes é a classificação em doença limiar e pré-limiar, que ele leva em consideração aqueles classificações tanto em zona quanto estágio descritos anteriormente. A doença limiar, ela foi uma alcunha dada inicialmente depois que perceberam que um certo grupo de pacientes tinha 50% de chance de evoluir para descolamento de retina se não tratado. E eles identificaram que esses pacientes seriam os pacientes que tinham de 5 horas contíguas de relógio a 8 horas cumulativas de relógio, cada hora equivalente a 30 graus, né, de uma doença plus com estágio 3 em zona 1 ou zona 2. Esses pacientes, então, têm um quadro muito avançado e, posteriormente, eu vou citar alguns estudos que utilizaram isso como referência para tratamento. A doença preliminar, por sua vez, seria outros quadros que denotam alguma gravidade, mas que não chegam a ser tão graves quanto a doença limiar, mas que podem evoluir para a doença limiar. E por isso seriam é essa classificação que você está agora, mas não pode ter a classificação da limiar. Se o paciente ultrapassar, a gente muda a classificação. Inicialmente tem a prelimiar do tipo 1, que é o paciente que apresenta doença plus em zona 1 em qualquer estágio, certo? Também pode ter a doença, o estágio 3 em zona 1, mas sem a doença plus, ou doença plus com estágio 2 ou 3 em zona 2. Todos esses pacientes são classificados como tipo 1 de alto risco. Uma preliminar de alto risco. O tipo 2 é outra preliminar, mas considerada de baixo risco. Seriam pacientes que teriam estágio 1 ou 2 em zona 1 sem doença plus, ou pacientes que tinham estágio 3 em zona 2 sem doença plus também. Agora, partindo para os estudos, os principais estudos de tratamento, inicialmente, quando fez a primeira classificação e tudo, isso serviu de baliza e para ajudar a planejar estudos multicêntricos. Inicialmente, começaram a ter relatos de casos, tiveram algumas, alguns relatos de utilizar tanto crioterapia quanto a fotocoagulação para tratar esses pacientes, mas eram estudos menores, eram estudos que inicialmente não tinham tanta relevância. O primeiro estudo importante desenvolvido foi a CrioHope, certo? Que foi um estudo desenvolvido, um estudo multicêntrico, um ensaio clínico multicêntrico com 291 participantes, que ele visava avaliar o benefício da crioterapia no tratamento da retinopatia da prematuridade. Tem um grupo da crioterapia e o grupo controle, que era somente a observação. Eles utilizavam como participantes recém-nascidos prematuros, nascidos em 1986 a 1987, com peso menor do que 1,251 kg, e esses pacientes foram randomizados a partir do momento que eles desenvolveram o roupa limiar. Eles acompanhavam os pacientes, a partir do momento que desenvolvia a roupa limiar, esses pacientes eram randomizados para o estudo, para ou tratamento ou observação. Se por acaso, antes da realização do tratamento, esses pacientes desenvolveram estágio 4 ou 5, esses pacientes eram excluídos do estudo também.
O tratamento, como é que era realizado? Era realizado em até 72 horas do momento da indicação e podia ser realizado com anestesia local ou geral. A crioterapia, ela foi realizada nas áreas da retina avascular, evitando ter espaçamento entre as marcas, mas também evitando que uma mesma área tivesse sobreposição de momento de congelamento. O momento que realizava o congelamento, ele durava cerca de 2 a 3 segundos, ficando apenas branco aquela região, de forma que ficasse contígua. Esse tratamento poderia ser repetido em 17 dias se notasse que tivesse alguma área de retina vascular que não houve o devido tratamento. É importante ressaltar também que os desfechos avaliados nesse paciente existia um desfecho estrutural, que era considerado desfavorável quando apresentava dobra retiniana posterior, descolamento de retina em zona 1 do polo posterior, o tecido retrolental acometendo a visão do centro também. E o desfecho funcional seria baseado na acuidade visual desses pacientes. Essa acuidade foi baseada em alguns cartões e eles definiram através dos cartões se era considerado favorável ou desfavorável. Por causa da idade mesmo dos recém-nascidos, era difícil avaliar com a tabela de Snellen, por exemplo. Não consegui naquele momento. É importante ressaltar, só lembrando esse slide inicial aqui, foi para lembrar que, como qualquer tratamento, ele não é inerte, né? Ele tem complicações. Esses pacientes, mesmo realizando o procedimento é, de forma rápida, esses pacientes, alguns deles apresentavam bradicardia, arritmias graves, até mesmo assistolia, né? Isso, se vocês verem aqui na tabela de efeitos colaterais de complicações durante, chegou a quase 9% desses pacientes, né? Alguns apresentaram cianose, cerca de 2%, outras alterações sistêmicas graves. As alterações locais não foram tão importantes, mas as sistêmicas são coisas que a gente tem que levar em consideração desses pacientes. É importante avaliar que, nos resultados desse estudo, eles notaram que os pacientes que tinham Hope em zona 1 tiveram resultados piores que os Hope em zona 2, como a gente espera, né? Ter uma doença mais agressiva, mais posterior na zona 1. E quanto mais horas de relógio de extensão, também apresentavam pior desfecho. Quanto ao desfecho desses pacientes, né? Os pacientes com doença linear que foram tratados com a crioterapia, 25,7% evoluíram com um desfecho desfavorável quanto à questão estrutural, enquanto 47% dos pacientes controles, e quanto à acuidade visual, 35% dos pacientes tratados tiveram desfecho desfavorável, enquanto que 56% dos pacientes controle, mostrando a importância desse tratamento para prevenir os desfechos desfavoráveis nesses pacientes, sendo então indicado, a partir de então, indicado a realização do tratamento das áreas avasculares com crioterapia em pacientes com doença limiar. É importante, assim, esses pacientes também foram acompanhados por longos prazos. O último resultado que foi liberado em estudos foi uma avaliação de 15 anos desses pacientes, mostrando que mesmo depois de todo esse tempo, os benefícios desse tratamento continuavam. Com 30 anos depois, os desfechos estruturais dos pacientes tratados foram desfavoráveis foram 30% e do controle 51%, e o desfecho desfavorável quanto à acuidade visual de 44% dos pacientes tratados e 64% dos pacientes controles. Nesse momento aqui, já conseguiam fazer a acuidade visual com Snellen e foi considerado um desfecho desfavorável quando visão pior do que 20/200. O segundo estudo importante foi esse outro estudo que é o Early Treatment para HOPE, certo? Foi um ensaio clínico também multicêntrico, realizado com 401 participantes, e nesse momento eles queriam avaliar se um tratamento precoce teria benefício também nesses pacientes, e não somente esperar até o momento de desenvolver a doença limiar. é, Foi realizado um grupo ablação periférica precoce e o outro seria o tratamento convencional, no qual os pacientes seriam acompanhados até o momento de desenvolver a doença limiar. E se apresentassem doença limiar, realizaria o tratamento. Foi realizado com recém-nascidos prematuros, com menos de 1,251 gramas, e foram randomizados os pacientes que desenvolveram é, retinopatia da prematuridade em estágio pré-limiar de alto risco. É importante ressaltar que, nesse momento inicial do estudo, eles randomizaram pacientes para considerar de alto risco, eles utilizaram um software que ele calculava o risco desses pacientes a partir do momento em que eles tinham um risco maior ou igual a 15% de desfecho desfavorável, e nesse momento eram randomizados para o grupo de pré-limiar de alto risco. O tratamento no grupo de tratamento foi realizado em até 48 horas
e poderia ser realizado tanto com fotocoagulação quanto com crioterapia. De longe, a maior parte dos pacientes realizou fotocoagulação. O tratamento inicial foi realizado só com crioterapia apenas em um dos pacientes do grupo tratamento. O tratamento ele poderia também ser repetido se notasse necessário em áreas não tratadas e necessidade de tratamento com desfecho desfavorável inicial. Os desfechos avaliados foi tanto o estrutural desfavorável quanto o funcional com acuidade visual também desses pacientes. Nesse caso específico, eles utilizaram a tabela de Teller para quantificar a acuidade visual. Aqui, novamente, o slide para lembrar que esses tratamentos eles não são isentos de risco, né? Cerca de 9% dos pacientes que fizeram esse tratamento precoce tiveram algum quadro sistêmico que poderia evoluir com gravidade, né? Com apneia, bradicardia ou arritmia, até mesmo cianose também. Alguns pacientes precisou de reintubação em até 10 dias após o tratamento, em 11% desses pacientes. Então, sempre avaliar bem a condição clínica desses pacientes antes de realizar o tratamento para fazer com segurança. Quanto aos desfechos desses pacientes com 9 meses de acompanhamento, os desfechos quanto à acuidade visual foi significativamente melhor para os pacientes que realizaram o tratamento precoce, com 14,5% desses pacientes evoluindo com desfecho desfavorável quanto à acuidade visual, enquanto que dos pacientes que fizeram o tratamento convencional, 19,5% evoluíram, né? Enquanto isso, o desfecho anatômico, 9% dos pacientes fizeram tratamento precoce, evoluíram com desfecho desfavorável, enquanto que 15% dos pacientes com tratamento convencional. É importante ressaltar também que desses pacientes avaliados e acompanhados, os mais beneficiados foram aqueles pacientes que apresentavam doença em estágio 3 em zona 1. E outra informação importante é que eles fizeram o segmento também dos pacientes com doença pré-limiar de baixo risco, né? E desses, apenas 15% evoluiu com doença limiar, ao mesmo tempo que dos pacientes com pré-limiar de alto risco que não realizaram tratamento, 66% evoluíram com a doença limiar, né? Então, aquele grupo convencional que estava acompanhando de alto risco, 66% evoluiu com doença limiar e, por mais que não fosse o intuito inicial do estudo, eles acompanharam também pacientes com a preliminar de baixo risco, 15% evoluiu com a doença limiar, mostrando que a classificação é importante também para o acompanhamento desses pacientes, para definir o melhor segmento desses pacientes, ou o tratamento precoce. Com 6 anos de acompanhamento desses pacientes, notou-se também que quando você pega o grupo geral de pacientes com doença preliminar de alto risco, não conseguia mais ter significância estatística quanto aos desfechos da acuidade visual. Contudo, esse estudo ele resolveu segmentar esses pacientes em dois tipos: a preliminar do tipo 1, certo? Que foi aquela citada que eu citei anteriormente nas nossas classificações, e a preliminar do tipo 2. E notaram que havia uma significância estatística no tratamento dos pacientes quanto a desfecho desfavorável, nos pacientes que realizaram o tratamento na doença do tipo 1, enquanto que na doença do tipo 2 não houve relevância estatística. Isso somente corrobora a importância daquela classificação, no qual pacientes com a doença preliminar do tipo 1 teriam benefício de realizar o tratamento precoce com a ablação periférica, certo? Quanto aos desfechos estruturais, o resultado do tratamento precoce da doença preliminar de alto risco também foi benéfico nesses pacientes. Agora, o próximo estudo, realizado bem depois, foi a BITS-ROC. Nesse caso, especificamente, foi um estudo multicêntrico também, com 150 participantes, em que eles queriam ver se o bevacizumab, uma injeção intravítrea de bevacizumab, teria benefício no tratamento dos pacientes com retinopatia da prematuridade. Eles pegaram 75 pacientes e colocaram no grupo de bevacizumab e 75 fizeram o tratamento com a fotocoagulação. Dos pacientes, dos recém-nascidos prematuros, eles têm que ter um peso abaixo de 1,5 kg, uma idade gestacional menor do que 30 semanas para serem randomizados para esse trabalho. E eles realizaram o tratamento nos pacientes que tinham uma retinopatia de prematuridade no estágio 3, com doença plus na zona 1 ou zona 2 posterior. É importante ressaltar que eles utilizaram a dose
0,625 miligramas de bevacizumab, e, no caso, a fotocoagulação foi a fotocoagulação da área vascular periférica. O desfecho primário era o intuito de avaliar se esses pacientes tinham mais recorrência ou mais retratamentos em um grupo ou em outro. Quanto à avaliação da recorrência, é, notou-se que houve uma recorrência de 26% no grupo laser, enquanto que no grupo do bevacizumab apenas 6% desses pacientes tiveram recorrência e precisaram retratamento. Isso chamou muita atenção. Houve uma diferença significativa entre esses dois grupos, né, a favor do grupo bevacizumab, mas é importante ressaltar que esse estudo ele não fez avaliação dos desfechos funcionais desses pacientes. Ele era muito focado na questão da recorrência e do retratamento. Quando realizado a avaliação de significância estatística, teria tanto benefício nos pacientes que apresentavam doença, ou o resultado combinado mesmo, quanto nos pacientes quando segmentavam somente pacientes do estágio 3+ na zona 1, mas quando pegavam somente os pacientes que tinham doença no estágio 3+, mas na zona 2 posterior, não foi possível encontrar relevância estatística quanto ao benefício do bevacizumab em relação ao tratamento convencional com laser. O próximo estudo realizado foi o PEDIG-HOPE, né? Esse estudo especificamente ele abarcou 120 participantes, e o intuito dele, na verdade, é um estudo de fase 1. Existem agora estudos mais recentes que estão sendo feitos para tentar avaliar melhor esse desfecho, mas o intuito dele era ver a menor dose efetiva do tratamento com bevacizumab na retinopatia pré-maturidade. Eles pegaram doses regressivas do bevacizumab, começando com 0,25 miligramas até 0,002 miligramas, uma dose muito menor do que aquela utilizada no estudo BITROP, certo? E em um olho eles faziam a injeção de uma dose, e no outro olho eles faziam uma injeção de uma dose 1 grau menor do que esse, por exemplo. Se o paciente injetasse 0,25 miligramas em um olho, no outro olho ele injetava 0,125, certo? E o intuito era exatamente avaliar se a resposta ao tratamento com essas medicações, com essas doses, teria alguma diferença. Eles avaliaram recém-nascidos prematuros que apresentavam RUP preliminar do tipo 1. Realizava essa injeção intravítrea, e os desfechos analisados foram desde desfecho anatômico, número de tratamentos, falhas de tratamentos, questão de reativação, seja precoce, seja tardia, e até mesmo a retina avascular persistente. Nesse caso, pacientes com retina vascular persistente, foi realizado o laser profilático posteriormente. Um dado interessante é que, se vocês notarem aqui, os percentuais desse estudo, de, for, de forma geral, os percentuais foram semelhantes com quase todas as doses. Não houve uma diferença significativa entre eles, mas notou-se que esses pacientes demoravam muito tempo para apresentar a reativação, indicando que muitas vezes, para fazer esse segmento dos pacientes que faziam uso de injeção intravítrea, esse segmento muitas vezes precisa ser mais longo, tem que acompanhar por mais tempo para notar uma reativação da doença. Demorou cerca de 80 dias para notar uma reativação de doença nesses pacientes, certo? Alguns pacientes desenvolveram descolamento de retina, 5 pacientes no total desenvolveram descolamento de retina, mas não conseguiu correlacionar com uma dose específica. É importante ressaltar que, se vocês olharem as doses aqui, a taxa de retratamento chegou a 50% em quase todas as medicações, com uma taxa de retratamento muito alta comparada às outras medicações. Isso chamou muita atenção. Apesar disso, mesmo sendo uma taxa de retratamento alta com essas doses, a mesma dose utilizada no BITROP, aquela dose de 0,625, também foi utilizada nesse trabalho, que está aqui em cima, que teve um percentual de retratamento bem semelhante às outras medicações, às outras doses, no caso. Tudo isso corrobora que a gente precisa de mais estudos, às vezes, assim, é uma preocupação que nós temos com a dose do anti-VEGF, seria seu efeito sistêmico, né? Então, doses menores, se tiverem a mesma efetividade, possivelmente poderiam ser utilizadas para evitar diminuir os efeitos colaterais possíveis dessas medicações. Mas, como explicado anteriormente, esse estudo ainda foi um estudo de fase 1. Então, precisa dos resultados dos novos estudos que estão sendo realizados. O próximo estudo realizado foi o estudo Rainbow, certo? Foi um estudo clínico multicêntrico com 225 participantes e 448 olhos. Nesse caso, especificamente, era para comparar o ranibizumab
o ranibizumab intravítrea no tratamento da retinopatia prematuridade, e ele comparava tanto a dose de 0,2 miligramas quanto de 0,1 miligramas em comparação com o laser nas áreas avasculares de retina vascular. Acompanhou recém-nascidos prematuros com menos de 1,5 kg, com pacientes que apresentavam HOPE em zona 1, com estágio 3, 1 plus, 2 plus, ou 3 plus, ou pacientes em zona 2 com estágio 3 plus, certo? Além disso, os pacientes com HOPE agressiva também foram randomizados nesse estudo. A fotocoagulação foi realizada daquela forma padrão mesmo utilizada, e a injeção intravítrea da medicação podia ser ou com 0,2 ou com 0,1 miligramas. Foi avaliado também a questão de retratamento. Por exemplo, os pacientes que fizeram intravítrea e não tiveram resposta em uma semana poderiam realizar o retratamento, e os pacientes sem resposta em 2 semanas após o laser também poderiam realizar o retratamento. É importante ressaltar que se o paciente realizasse o laser dentro dos primeiros 10 dias após o tratamento inicial, não era considerado retratamento. Eles consideraram que o tratamento foi incompleto. Assim, existiam muitas marcas ainda, muitos espaços, e foi realizado o retratamento sem esse, esse novo laser, sem considerar retratamento. Foi avaliada a questão de regressão da doença como desfecho, questão de reativação, também a ausência de roupa ativa, desfecho anatômico desfavorável e a necessidade de mudança de tratamento nesse período. O que é importante ressaltar é que não houve, assim, se vocês notarem, somente com os resultados percentuais aqui, o ranibizumab de 8% chega a uma taxa de sucesso de 80%, com 75% para o 0,1 miligramas, e o laser 66%. Apesar disso, não houve diferença estatística significativa entre essas taxas de sucesso. No estudo também notou que os pacientes que apresentavam taxa de sucesso maior foram aqueles pacientes que tratavam doença em zona 2, mais do que os pacientes que trataram a doença em zona 1. É importante ressaltar que os pacientes que fizeram injeção intravítrea, um paciente chegou a ter endoftalmite, outro também teve catarata por dano capsular, só ressaltando também os cuidados e os riscos associados a esses tratamentos. Posteriormente, fazendo o segmento desses pacientes, notou-se que o tempo necessário para a regressão da retinopatia da prematuridade foi muito maior no grupo laser do que no grupo ranibizumab. Enquanto isso, o grupo ranibizumab teve muito mais reativação, e o retratamento do grupo ranibizumab também foi muito mais tardio, indicando que, por exemplo, quando realizado o laser, o segmento costuma ser um pouco mais precoce, você consegue dar uma alta desse acompanhamento inicial, assim, uma frequência de exames iniciais menor. Enquanto que, por exemplo, o grupo ranibizumab demorou 48 dias para realizar retratamento, enquanto que o grupo laser 16 dias para realizar retratamento. Um dado interessante também foi que a regressão incompleta foi muito mais frequente no grupo do laser, certo? Isso mostrou que cada um tanto o ranibizumab quanto o laser, cada um tiveram seus benefícios. O benefício da taxa de sucesso foi semelhante entre os dois, não houve diferença estatística, mas o grupo ranibizumab teve mais reativação, o grupo laser teve mais regressão incompleta, então tem que levar tudo isso em consideração na hora de indicar e acompanhar o tratamento de um paciente desse. O próximo estudo foi o Firefly. Foi um estudo também, um ensaio clínico multicêntrico, com 113 participantes. E o intuito dele era avaliar a não inferioridade do aflibercept no tratamento da retinopatia da prematuridade, comparando com o grupo laser. Eles fizeram uma dose de 0,4 miligramas e compararam com o laser nesse paciente. 146 olhos foram alocados no grupo aflibercept, enquanto 72 olhos foram alocados no grupo laser. Foi realizado em recém-nascidos com menos de 1,5 kg ou recém-nascidos com menos de 32 semanas. É importante ressaltar que só foi permitido nesse estudo pacientes que tivessem pelo menos 800 gramas ao nascer. Esses pacientes foram randomizados quando atingiam um estágio 3, ou 1 plus, ou 2 plus, ou 3 plus de HOPE na zona 1, ou estágio 2 plus, ou 3 plus na zona 2, ou uma HOPE agressiva, né? Foi realizado o tratamento intravítrea e a fotocoagulação na retina vascular, de acordo com o seu grupo. O laser, caso repetido em uma semana, também não contou como tratamento. Era considerado como complementação de um tratamento incompleto que foi realizado inicialmente.
E os desfechos foi avaliado a ausência de roupa ativa às 24 semanas de acompanhamento desses pacientes, a recorrência, necessidade de outros tratamentos, número de injeções, sessão de laser e o desfecho anatômico desfavorável. É importante ressaltar que a taxa de sucesso do grupo aflibercept foi de 85,5%, enquanto que a taxa de sucesso do grupo laser foi de 82,1%. Né, foi até um pouco maior, não houve significância estatística entre eles, mas temos que lembrar que o intuito desse estudo era avaliar a não inferioridade desse estudo. E para considerar a não inferioridade, eles utilizaram como referência que não poderia passar no intervalo de confiança o valor de -5. E nesse estudo especificamente, ele alcançou o valor de -8, certo? E como ultrapassou o intervalo de confiança previsto para descrever não inferioridade, ele não foi capaz de comprovar a não inferioridade. O que também não significa que ele é inferior, mas ele não conseguiu comprovar o que o estudo pretendia. É importante repetir também, assim como os outros estudos, a taxa de sucesso na zona 2 foi superior do que na zona U. O valor o valor absoluto do retratamento foi maior no grupo aflibercept, de forma geral, os pacientes do grupo aflibercept fizeram mais retratamento. A reativação e recorrência foi de 21% no grupo aflibercept, enquanto que foi somente de 8% no grupo laser. Então, assim, o aflibercept poderia ter ser uma possibilidade também de tratamento, mas esse estudo, por si só, no seu intuito de comprovar a não inferioridade, ele não foi capaz. Esses pacientes terminaram também realizando um segmento, né, por longo prazo. Com 2 anos de segmento, a taxa de desfecho anatômico desfavorável foi bem semelhante entre os dois grupos, certo? O grupo aflibercept teve uma taxa de desfecho anatômico desfavorável de 6,1%, enquanto que no laser foi 5,9%. É importante ressaltar também que uma das coisas importantes é que quando realiza o laser, você termina tratando aquela área vascular periférica, né? Então você termina não se preocupando muito com a vascularização completa ou incompleta no final daquilo, porque você terminou completando com o tratamento a laser. Mas os pacientes com injeção intravítrea, muitas vezes eles terminam tendo uma zona vascular periférica persistente. E essa zona vascular ela foi acompanhada. E notou-se que, inicialmente, com 24 semanas do tratamento com aflibercept, 39% dos pacientes apenas apresentavam vascularização completa. Mas, com esse longo tempo de acompanhamento, notou-se que 80% dos pacientes, com 2 anos após o tratamento inicial, já acompanhavam vascularização completa. Quer dizer que, muitas vezes, somente o acompanhamento, a maior parte desses pacientes vai conseguir completar a vascularização. Quanto aos efeitos adversos, foi bem semelhante entre os dois grupos. Quanto ao desfecho da fixação, eles fizeram um teste para tentar acompanhar a acuidade visual, certo? Eles utilizavam um brinquedo de 5 centímetros para avaliar a fixação e o acompanhamento desses pacientes. 96% dos pacientes do grupo aflibercept conseguiram realizar essa habilidade e 98% do grupo laser. É importante ressaltar que esse estudo ainda demanda dos seus resultados finais. Ainda tem um resultado de acompanhamento a mais longo prazo também que ainda não saiu. E por último, é, o estudo Butterfly também foi um ensaio clínico multicêntrico, com 120 participantes, e foi realizado para também, da mesma forma como o Firefly, para avaliar a não inferioridade do aflibercept. O desenho do estudo foi parecido, só que foi randomizado mais olhos para o grupo aflibercept. Então, ele foi realizado com prematuros com menos de 1,5 kg ou com menos de 32 semanas. Só que nesse caso foi permitido apenas prematuros que nasceram com mais de 1 kg. O mesmo grupo de randomização de pacientes, aqueles com estágio 3, 1 plus, 2 plus ou 3 plus na zona 1, ou estágio 2 plus, 3 plus na zona 2, ou a roupa agressiva, certo? Os desfechos foram bem semelhantes entre eles. Contudo, esse estudo em si ainda não saíram os resultados mesmo, não foram divulgados os resultados em revistas. É, eu consegui pegar alguns dados ainda no site do próprio Clinical Trials, e é importante ressaltar que no site do Clinical Trials ele mostra que os resultados foram bem semelhantes da taxa de sucesso, contudo, nesses resultados iniciais, ele ainda não estava sendo capaz de definir a não inferioridade. Ele conseguia ultrapassar aquele limite do intervalo de confiança de -5. Só que realmente a gente precisa dos resultados descritivos desses estudos em uma revista de referência para a gente conseguir avaliar
e terminarem as suas análises estatísticas detalhadas mesmo. Por último, só citando também a questão de quando os pacientes chegam já no estágio 4 ou 5, o tratamento termina sendo desafiador, né? Precisa de uma avaliação individualizada. Os pacientes, por exemplo, no grupo 4A, dependendo da localização e do acometimento, muitas vezes podem ser acompanhados apenas, realizada a observação de perto para ver se não evolui, se o desenvolvimento piora. Quando evolui para o estágio, quando ainda está no estágio 4A e necessita de cirurgia, muitas vezes é possível fazer, em alguns casos, a cirurgia preservando o cristalino. Se puder, seria preferencial nesses pacientes. Mas nós sabemos os desafios de realizar uma vitrectomia. É um olho menor, um cristalino maior, com risco de touch bem relevante nesses pacientes. Então, é um risco, mas, se possível, é uma opção. Quando evolui para o estágio 4B, muitos desses pacientes já não vão conseguir mais ter a preservação cristalina, por ser uma cirurgia mais difícil, mais complicada. Tanto poderia se realizar a vitrectomia posterior quanto a introflexão. Antigamente, quando a vitrectomia não era bem desenvolvida, a introflexão escleral era mais realizada, mas com o tempo, com o desenvolvimento, com a evolução da vitrectomia, a vitrectomia termina ganhando preferência. O estágio 5, por sua vez, tem um prognóstico muito ruim. Muitos desses pacientes terminam tendo um desfecho desfavorável para a realização da cirurgia, tendo que se avaliar com muito cuidado a indicação desses pacientes. Quando realizado, quase 100% desses pacientes terá que realizar uma cirurgia é, com o tratamento também do cristalino. Termina tendo que realizar também, junto com a vitrectomia. Essas foram minhas referências. Obrigado.